3 sinais que mostram que estamos caminhando no Espírito após entregar nossas vidas a Cristo e confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Quando nossa jornada cristã começa, muitas pessoas têm a concepção errônea de que isso marca o fim de muitas coisas na vida cotidiana, mas na realidade, não é. É apenas o início de muitas mudanças espetaculares que acontecerão no tempo que está por vir, à medida que continuamos nesse caminho eterno. À medida que crescemos em nossa jornada com Cristo como crentes, existem sinais visíveis e mudanças que confirmam nosso crescimento em Cristo e nos mostram se estamos no caminho certo ou não. Um sábio pregador dizia que o crescimento é um princípio. Se você não está crescendo, há um problema. Eu acredito que isso seja absolutamente verdadeiro no sentido espiritual. Lucas 2 versículo 52 diz: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos analisar 3 sinais que mostram que você é uma pessoa piedosa. Sinal número 1. Você começa a perseguir deliberadamente a Cristo e as coisas do Espírito. 1 de João 13 verso 20 diz: E aquele que guarda os seus mandamentos nele permanece, e ele nele. E, por isto, conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. A Bíblia nos ensina que uma pessoa piedosa é alguém que vive sua vida de maneira agradável a Deus. É uma vida dedicada a seguir a Cristo, obedecer aos seus mandamentos e fazer a sua vontade. João 15 versículo 5 diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se não permanecermos em Cristo, somos como ramos que são lançados fora e murcham. Esses versículos pintam um quadro vívido do que significa permanecer em Cristo. Significa permanecer nele, estar ligado a ele e ficar conectado a ele. É uma relação baseada no amor, na confiança e na obediência. O fruto ao qual Jesus se refere nesse trecho representa a evidência de uma vida piedosa. O fruto é o resultado de nossa obediência à vontade de Deus e é a manifestação da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Uma pessoa piedosa produz fruto que glorifica a Deus e reflete o seu caráter. Quando você verdadeiramente permanece em Cristo, ocorre uma transformação notável em seu coração e alma. As coisas que você desejava anteriormente, as ambições e sonhos que eram impulsionados por perspectivas mundanas, começam a mudar, sim, realmente mudam. Seu coração começa a bater em sintonia com o coração de Cristo, e seus desejos se alinham mais com os dele. O desejo de amar se torna predominante em sua vida, não é qualquer tipo de amor, é um amor altruísta e sacrificial que busca o bem dos outros antes de si mesmo. É o tipo de amor que espelha o amor de Cristo na cruz, pronto para dar tudo em prol dos outros. Além disso, surge um desejo ardente de compartilhar o Evangelho com os perdidos. Você começa a perceber a urgência e a importância de espalhar as boas novas da salvação. Seu coração sofre por aqueles que ainda não experimentaram o amor transformador de Cristo, e você se torna um instrumento disposto a compartilhar sua mensagem de esperança e redenção. Pessoas piedosas se destacam neste mundo porque não são influenciadas pelo amor deste mundo. Elas não se preocupam em acumular riqueza, fama ou poder para si mesmas. Seus tesouros estão guardados no céu, e seus olhos estão fixos nas coisas acima. Elas entendem que as coisas deste mundo são temporárias e passageiras, e escolhem investir no que é eterno. Quando chegamos a esse ponto, encontramos verdadeira liberdade em Cristo, não estamos mais aprisionados pelas correntes de agradar as pessoas e estamos livres para viver de uma maneira que realmente honra e glorifica a Deus. Vivemos com um senso de propósito e direção, sabendo que nossas vidas são lideradas pelo Todo-Poderoso e que nossos desejos estão alinhados com sua vontade perfeita. Sinal número 2. O olhar de uma pessoa piedosa não está fixado em desejos carnais. Uma pessoa piedosa anda no Espírito, e andar no Espírito vai mudar você. Esta é a verdade fundamental. Andar no Espírito mudará as coisas que você deseja e mudará a sua visão do mundo. Andar no Espírito permitirá que você resista aos desejos da carne. Paulo diz:
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas 5:16 e 17. A Bíblia é clara que os prazeres deste mundo são temporários e que aqueles que os buscam acabarão desapontados. Tiago 4 verso 4 nos adverte: Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Uma pessoa ímpia é alguém que está focado apenas no aqui e agora. Eles vivem em busca de prazer, poder e posses, com pouca consideração por Deus ou sua vontade. Eles perseguem as coisas deste mundo, pensando que lhes trarão felicidade duradoura e realização. No entanto, a realidade é que essas coisas são passageiras, e no final, deixarão a pessoa ímpia vazia e insatisfeita. Eles descobrirão que sua busca por prazer os levou por um caminho de destruição com consequências eternas. Mateus 16 e versículo 16 diz: Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em recompensa da sua alma? Este versículo nos lembra que nossa alma eterna é muito mais valiosa do que qualquer prazer ou posse temporária que este mundo possa oferecer. Viver para os prazeres deste mundo é uma busca perigosa e, em última análise, fútil. O olhar de uma pessoa piedosa está em Jesus Cristo, veja em Hebreus 12 verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. As coisas deste mundo podem tentar o corpo carnal em que vivemos, mas o verdadeiro desejo de uma pessoa piedosa são as coisas eternas. Sinal número 3. Uma pessoa piedosa produz frutos. Os frutos que produzimos indicam se somos verdadeiramente pessoas piedosas ou se estamos apenas mantendo aparências. Gálatas 5:22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E observe, meus amigos, que esses frutos não são coisas que podemos produzir por conta própria. Eles são o resultado do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas à medida que continuamos a ceder a Ele. Esses frutos se tornam mais evidentes à medida que somos continuamente transformados em nossa maneira de pensar e agir. Por mais que o crescimento seja intencional, também não é algo que acontece de um dia para o outro. Ninguém se torna um adulto em um único dia, e ninguém se torna uma pessoa piedosa em um único dia. Nesse momento, somos justificados, o que significa que somos declarados justos por Deus, mas a santificação é a obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas, transformando-nos cada vez mais na imagem de Cristo. Tornar-se uma pessoa piedosa envolve a disposição de se submeter à vontade de Deus e permitir que Ele nos transforme por dentro. Esse processo exige que reconheçamos e nos arrependamos de nossos pecados, estudemos a palavra de Deus, oremos, tenhamos comunhão com outros crentes e sirvamos aos outros. É um processo diário que requer disciplina, perseverança e fé. A Bíblia nos diz para sermos santos, assim como Deus é santo. Este é um padrão elevado, e nunca o atingiremos completamente nesta vida. No entanto, Deus está mais preocupado com a direção de nossas vidas do que com nossa perfeição. À medida que nos submetemos a Ele e permitimos que Ele trabalhe em nós, nos tornaremos mais semelhantes a Cristo. O processo de santificação pode ser doloroso em alguns momentos. Podemos ter que confrontar o pecado em nossas vidas que temos ignorado ou escondido. Podemos ter que abrir mão de coisas que nos impedem de seguir o plano de Deus para nossas vidas. No entanto, o resultado final vale a pena, à medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, experimentamos maior alegria, paz e realização em nossas vidas. Os frutos do Espírito se tornam mais evidentes. Ser uma pessoa piedosa significa que entregamos nossas vidas a Cristo e permitimos que Ele nos transforme de dentro para fora.
Estamos constantemente buscando conhecê-lo mais através da oração, do estudo de sua palavra e do convívio com outros crentes. À medida que fazemos isso, o Espírito Santo começa a produzir esses frutos em nós. No entanto, é importante entender que ser uma pessoa piedosa não significa que somos perfeitos ou que nunca cometemos erros. É um processo de crescimento e transformação. Tropeçaremos e cairemos no caminho, mas a diferença é que, como pessoas piedosas, somos rápidos em nos arrepender e voltar para Deus. Reconhecemos nossa necessidade dele e buscamos seu perdão e sua força para continuar. À medida que continuamos a crescer em Cristo, os frutos do Espírito se tornam mais evidentes em nossas vidas. Começamos a amar os outros mais profundamente, a ter alegria mesmo em circunstâncias difíceis, a experimentar uma paz que ultrapassa a compreensão, a ser pacientes com aqueles ao nosso redor, a mostrar bondade aos outros, a permanecer fiéis mesmo no meio das provações, a exercer a gentileza em nossas interações com os outros e a praticar o autocontrole em nossos pensamentos, palavras e ações. Meus amigos, ser uma pessoa piedosa não é fácil, mas é a jornada mais gratificante que podemos embarcar. À medida que permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, começamos a produzir bons frutos que glorificam a Deus e abençoam aqueles ao nosso redor. Portanto, continuemos em nossa jornada de santificação, sabendo que o Deus que começou uma boa obra em nós a levará à conclusão até o dia de Cristo Jesus.